Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualizando. Eu sou o Rafael Soares e vamos continuar hoje o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte introdutória, onde nós estávamos entrando aqui no assunto sobre o Sócrates, Platão e os precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Nós vínhamos falando que muitos irmãos que vieram antes de Jesus prepararam a terra para a chegada do Mestre. Em que sentido eles trouxeram essas boas novas para o mundo? A dificuldade na época era as religiões mais primitivas que existiam, né? Aquelas que se cultuava, endeusava figuras, né, objetos, e muitas dessas religiões adotavam aí a existência e a credulidade sobre vários deuses, assim como os egípcios, os gregos e outras culturas mais, em que se adoravam vários personagens, como se a Terra fosse construída sob a égide deles. E a dificuldade de Jesus para encarnar nessa época seria justamente ter o trabalho de unificar o nosso Pai como sendo um Deus único, soberano e justo, e teria que fazer ainda o trabalho todo de amor, demonstrando a caridade, né, a compaixão, que foi o trabalho desenvolvido por ele, que acabou gerando o Novo Testamento que a gente conhece. Então, vamos dar continuidade aqui para demonstrar para vocês, por meio do Evangelho, na parte introdutória, a importância da figura de Sócrates, Platão, assim como as figuras importantes como Zoroastro, Hermes, o Trimegisto, Moisés e outros tantos que vieram para a Terra, para poder aí, né, abrir o caminho para o nosso Mestre Jesus fazer o seu trabalho de maneira perfeita, como foi o que aconteceu, ok? Então, você que está chegando agora, já aproveita, dá uma paradinha, dá um likezinho aí para nós no nosso vídeo, compartilhe, comente, vai ser muito importante para nós que você faça isso, para nós ganharmos mais engajamento nesse vídeo, para que alcance mais pessoas e que a gente junto aqui estude o Evangelho segundo o Espiritismo de maneira bem leve, bem tranquila, como se fosse um bate-papo. Por isso que eu preciso que vocês comentem esses vídeos aí, para que a gente tenha ideia do que vocês estão pensando também, beleza? Dia de terça-feira a gente traz o Livro dos Espíritos, quarta o Evangelho, quinta a Revista Espírita de 1858, onde a gente está aí abordando vários assuntos muito legais, das quais fazem base para o nosso Espiritismo, tá ok? Então vamos lá, pessoal, vamos conversando, vamos comentando. Eu espero que vocês gostem do vídeo e lá no final, ou agora no começo, já pode deixar o seu likezinho aí, beleza? Vamos lá então? Vamos lá! Eu vou baixar aqui a nossa imagem e aí vocês podem ver o livro aí no fundinho da tela e acompanhar comigo aí a leitura e a gente vai comentando. Como eu disse, Sócrates e Platão foram aí precursores, né, do cristianismo, ou seja, abriram aí o caminho para uma série de assuntos, dentre eles, né, a imortalidade da alma, a vida futura, a unidade de pensamento em Deus. Como eu disse, unificar o Deus. Deus é um só, né? Akhenaton, à época, ele dirigiu a figura de Deus ao Sol. Então, quer dizer, de maneira bem primitiva, se adoravam vários deuses, né, chamados de Amon. E o que gerou aí também vários faraós que tinham o final aí de nome como Amon. Por exemplo, Tutankhamon, né, e outros mais que homenageavam os seus deuses, né? Só que Akhenaton ele veio com a ideia de
apagar ou enfrentar essa história de que existiam vários deuses e começou a cultuar por conta e trazer essa cultura do culto dele, né, para vamos dizer assim, aqueles contemporâneos dele sobre adoração ao deus Sol, que era Atom. Por isso que o nome dele é Akhenaton, né? Tinha o nome Atom, que era deus Sol. Isso gerou uma revolta muito grande, né, principalmente aos sacerdotes, que acabaram planejando a morte dele, e ele acabou sendo assassinado, né, justamente por conta de briga religiosa. E, querendo ou não, ele acabou abrindo essa ideia na época, né? Embora o nome dele tenha sido praticamente apagado da história, porque ele praticamente que um faraó amaldiçoado por conta dessa ideia que ele tentou trazer, mas algumas coisas restaram ainda, né? E existem até algumas obras espíritas, né, sobre essa história de Akhenaton. Uma delas é Akhenaton, a Revolução Espiritual do Antigo Egito, psicografado por Roger Bottini Paranhos. Uma excelente obra. Eu li e foi eu li quando era bem jovem, devia ter o que aí, uns 20 e poucos anos, né? E achei sensacional essa história, inclusive que envolve na época o espírito de Ramatiz, né, que era um sacerdote do Akhenaton nessa época aí, orientador dele, né? O nome dele era Merihá na época. O livro é tão bom, já faz 20 anos que eu li, mais ou menos. E eu lembro dos personagens, né? E o espírito que ditou é Radamés. Então, é uma história muito bacana, que revela bastante coisa aí e que praticamente também revela sobre a história de Atlântida, né? O comecinho da história começa em Atlântida e que revela também muitas coisas interessantes aí. Mas, como tudo no Espiritismo, a gente tem que ter reservas para tudo, né? Então, quando eu falo para vocês, venham as notícias, leiam um livro, vocês sempre absorvam aquilo que é interessante, aquilo que traz aí uma lógica dentro do que foi ensinado pelo Kardec, e você reserva para você o que é interessante, aquilo que vai te acrescentar. Nesse livro eu acreditei bastante coisa, mas quando a gente fala de coisas ocultas que a gente não consegue provar, a gente tem que ter essas reservas. A lógica é bastante interessante, né? Mas precisamos ter justamente essa cautela na hora de dizer o que é certo e o que é errado. O que a gente consegue demonstrar, assim como Kardec fez, é o Livro dos Espíritos, é o Evangelho segundo o Espiritismo, todas as obras do Kardec, as obras do Chico Xavier, que tinham aí até mesmo prova física, né, da existência de espíritos, fenômenos, como Kardec diz no livro introdutório, né, que ele fez tudo o possível para provar que não existia fenômeno espiritual. Quando ele esgotou os meios, tudo que ele tinha de científico na mão, conhecimento científico, aí ele se convenceu que realmente existia vida inteligente, né, oculta, né? Então é assim que a gente tem que tratar também. Por isso que eu falo para vocês, leiam a introdução do Livro dos Espíritos. Lá ensina o que a gente precisa fazer para acreditar em certas informações que aparecem na internet, né? Na internet, aquele amigo que conta uma coisa ali, um livro que é psicografado aqui. Então ali você consegue ter uma noção de como você faz para acreditar. Ele deu o caminho, né? E basta aí a gente também raciocinar. Assim como Haroldo Dutra Dias sempre fala, o Espiritismo é fé raciocinada e não fantasia. Então tomem cuidado com o que vocês veem por aí, né? Principalmente o que veicula na internet. O que a internet é mais importante dentro de um YouTube, dentro de um Instagram, de um TikTok, de um outro meio, né? Uma rede social aí. O que é mais importante? É seguidor. Então, às vezes, existem aí pessoas espíritas ou não
que vão sensacionalizar a situação para poder trazer mais seguidores. Então, eu, por exemplo, como eu disse num dos vídeos passados, eu não monetizo o meu canal, então não me interessa a quantidade de pessoas que vão estar inscritas. Me interessa a quantidade de pessoas que vão entender o que eu estou falando, que vão olhar aqui e trazer para eles, né, um pouquinho mais de alento na vida. Raciocinar o espiritismo, aprender a crescer moralmente, intelectualmente dentro da doutrina, para poder usar isso no seu dia a dia e, de alguma maneira, facilitar a vida, né? Diminuindo os problemas, ou seja, o problema sempre vai existir, mas a gente vai conseguir fazer com que os problemas fiquem menores com o ponto de vista espírita, ok? Então essa é a minha ideia. Tendo muitas pessoas no canal ou não, para mim o mais importante é a quantidade de pessoas que vão absorver. Tendo 400 mil, 500 mil, 1 milhão de inscritos, se 10% disso daí entender o que eu estou falando, 1% entender já é missão cumprida. Beleza, pessoal? Então vamos continuar aqui, voltando para o Sócrates e o Platão. Então no último vídeo a gente vinha conversando sobre isso mesmo, falando sobre Sócrates e Platão e a importância deles, né, junto ao cristianismo para abrir aí a passagem para a chegada do mestre, ok? E a gente tinha lido aqui esse pedacinho, vou voltar um pouquinho só para a gente não perder o fio da meada, para a gente ter uma bitola aqui de onde começa. Então ele fala assim, ó, do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ele ministrava, também ele, né, Sócrates, foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os ouve em todas as épocas por proclamar o dogma da unidade de Deus. Ou seja, quem sempre ouve? Né? O ouve do verbo haver, os fariseus, ou seja, aquelas pessoas que sempre exerciam uma situação contra. Na época do Kardec era a Igreja Católica, que, né, por meio dos bispos, padres ali, né, os sacerdotes, tinham aí esse confronto com Kardec pelas suas ideias, né? Pelo que ele estava divulgando na época. Na época de Jesus eram os fariseus, na época da Grécia Antiga era os intelectuais gregos, né? Porque na maioria a Grécia era conhecida na época pela quantidade de pessoas que tinham ali a arte de escrever, tinha a arte de escultura, desenho, essas coisas todas, né? E também pela arte da filosofia, né? Então a filosofia era muito bem empregada na época. A Grécia, nesse período, criou muitos filósofos. E tendo um dos principais aqui, Sócrates, né? Só que não bastava ser inteligente, né, para poder ganhar ali a confiança. Tinha que falar o que eles queriam ouvir. Só que Sócrates era muito personalíssimo, né? Ele era original, ele não queria ser o mais do mesmo. Então ele falava coisas que era para a pessoa raciocinar, né? Então raciocina. Assim como aquela conversa de Jesus com o fariseu Nicodemos sobre a reencarnação. Depois que Jesus explica para ele que a pessoa teria sim que voltar a viver na Terra para poder alcançar um dia o reino de Deus, o Nicodemos fala, mas como é possível um velho nascer dentro do ventre da mãe? Aí Jesus joga para ele a questão, mas você é o homem da lei, então você me explica. Ou seja, ele pega e fala tudo, olha, vai ter aqui essa situação de encarnação, né? Não com essas palavras, porque senão ele teria muito problema, mas ele explica sim que para ver o reino de Deus era necessário nascer de novo, né? E o pessoal interpreta de todas as formas possíveis para não jogar a ideia da reencarnação, mas ali é muito óbvio que ele está falando da reencarnação. Então é uma das passagens de Jesus aí, que inclusive está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai chegar lá. Então a mesma situação acontecia com
o Sócrates, que usava a sua inteligência, mas fazia principalmente as pessoas raciocinarem, né? Então ele era uma pessoa que não era adepto a qualquer tipo de violência. A discussão com ele, ele gostava da famosa resenha, né? Hoje em dia a gente chama de resenha. Então, conversar, bater papo, trocar ideia e principalmente abrir a mente das pessoas, abrir a alma das pessoas. Muito conhecimento, e ele parecia assim, nitidamente, que era um espírito muito evoluído por conta da qualidade dos seus pensamentos, né? Uma pessoa que estava acima intelectualmente daquelas outras, que veio justamente para fazer as pessoas raciocinarem. E aí, quando ele mesmo, dentro do seu raciocínio, percebeu que existia a imortalidade da alma, que existia a vida futura, e que se existe uma vida futura, a gente é filho do passado, temos aqui reflexos de uma outra vida, né? E acreditar na unidade divina, naquela época onde se adorava Zeus, Hermes, todos aqueles deuses, né? O Poseidon, nossa, um monte de deus, né? Hades. Então, assim, você colocar um deus único na época, né? Figurar ali numa pessoa, num ser único e poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, seria ali praticamente uma blasfêmia para aquela população que estava aí dentro das tradições antigas sobre adoração a deuses, né? Então, mais aos poucos ele foi, mas quando ele, como aos poucos ele foi construindo, no final ele tinha ali muita informação já passada, e aí acabou chegando aí a sua morte por conta disso, né? Sendo aí assassinado. Então, salvo engano, até mesmo, se eu não me engano, ele foi envenenado. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui para lembrar um pouquinho da história de Sócrates, mas a gente vai falar disso, com certeza. Aqui deve falar também, vamos chegar lá. Assim como a doutrina de Jesus, só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos. Da de Sócrates, só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo Platão. Então, o conhecimento de Sócrates foi passado para Platão. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Então, a partir de agora, os espíritos passam a mostrar para a gente quais são os pontos mais importantes que Sócrates trouxe para a abertura do caminho, também aí a contribuição para a chegada do Senhor Jesus Cristo, né, nosso querido e amado governador. Aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, diremos que não era pagã de Sócrates, pois que objetivava combater o paganismo. Olha só que interessante, pessoal. Pela interpretação dos espíritos, o Sócrates ele não era pagão, porque o pagão é aquele que não é cristão. Mas não tinha nem como ele ser pagão, né? Porque Cristo nem tinha nascido ainda na Terra, né? Então, se você levar em consideração que pagão é aquele que não era cristão, então todos naquela época eram pagãos. Mas o seu comportamento, o seu pensamento filosófico era muito mais do que cristão, né? Era divino, era uma ideia já divina, preparando no mesmo patamar, né, as ideias de Cristo. Não patamar da qualidade que Jesus trouxe. Jesus trouxe esmiuçado, ele trouxe muito detalhado. O Sócrates, ele deu as bases, abriu as bases para que pudesse ter um raciocínio. Na época foi assim, trabalho de formiguinha, né, para poder ganhar mais espaço. Mas vamos ver até onde vai chegar a importância do Sócrates. Que a de Jesus mais completa, como eu falei, mais depurada, ou seja, mais esmiuçada do que aquela, nada tem que perder com a comparação, que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída, jamais. Que ademais trata-se de um fato da história que a ninguém será possível apagar. Então, recado para quem quer apagar o cristianismo aí, né, ou deturpar as palavras de Cristo, esquece.
Não vai acontecer nunca. Nunca. Por quê? Porque Cristo não veio porque ele quis somente. Ele veio a pedido de Deus, com a ordem de Deus. E Deus, se fosse para não existir o cristianismo, já teria acabado faz muito tempo, né? Então tudo que é duradouro tem a ordem de Deus. Tudo que se modifica, modifica por ordem de Deus. Tudo que evolui, evolui pela ordem de Deus quando a gente trata de informação, ok? Então eu tenho certeza, mais do que absoluta, a minha fé total de que o cristianismo é eterno. Aqui na Terra, pelo menos, a gente pode dizer que o cristianismo é eterno. Tá? Eu falo na Terra por quê? Porque nos outros planetas não se fala em cristianismo. Por que não se fala em cristianismo? Se fala em lei de Deus. Cristão é aquela pessoa que entende ou professa as ideias de Cristo, mas as ideias de Cristo não são ideias de Cristo, são as ideias de Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para traduzir para a gente em palavras mais simples, em atos, para a gente poder, de alguma forma, entender o que Deus quer da gente. Nada mais é um recado de Deus para nós, né? E nos outros planetas, o recado de Deus chega por meio de outras pessoas. Talvez por outros Cristos também, né? Por outras figuras iguais a de Jesus ou até superiores a de Jesus Cristo, né? Porque a gente sabe que Jesus, ele tá para nós aqui na ponta da evolução, tá no pico da evolução. Mas em outros planetas, no universo, talvez Jesus ainda esteja na base da evolução. Porque o universo é eterno, né? Só não é eterno em relação a Deus. Deve ter um princípio, porque Deus é eterno, né? Senão o universo seria Deus. Mas vamos dizer que aí, se Deus é eterno e a criação dele é o universo, a gente não tem como ter uma ideia de quanto tempo existe o universo, mas com certeza não é o mesmo tempo da Terra e nem 3 vezes mais ou 4 vezes mais a idade da Terra, que é o que a gente tem aí de imaginação que poderia ser a idade de Cristo. Então existem outros espíritos mais velhos do que Cristo, muito mais velhos que a Terra e muito mais velhos que a Via Láctea e assim por diante, né? E que coloca Cristo aí numa base entre os espíritos perfeitos e que coloca Jesus aqui na nossa Terra como a ponta, ao ápice da evolução, né? Então todos com essa importância, todos, né, com essa ideia de trazer aí uma evolução para a gente, tendo como o principal o nosso Mestre Jesus, ok? Vamos continuando então aqui, pessoal. O homem há chegado a um ponto em que a luz emerge por si mesma de sob o alqueire, ou seja, não precisa de força. Não precisa de força para que isso aconteça, permaneça, é eterno. Não vai acontecer de derrotar o cristianismo. Podem tentar à vontade. Não tem problema, é a opção das pessoas. Um dia você vai ser cristão ou vai seguir as ideias de Cristo, a lei divina. Pode tentar, pode fazer. Se não for nessa vida é na outra, na outra e na outra. Só cuidado que está acabando tempo na Terra, né? Está acabando o tempo aqui daqueles que não querem a modificação do espírito, aqueles que não querem a evolução vão acabar indo para um outro planeta que a gente já sabe que está aí, né, prontinho para receber os espíritos aqui da Terra. Assim como nós recebemos os capelinos, esse outro planeta vai receber os terráqueos, os espíritos terrenos, né? Então, cuidado para aquele que ainda está teimoso na evolução, na jornada de andar para frente, né? Cuidado, vamos tentar melhorar ao máximo aí, ter o coração um pouquinho mais aberto para as coisas que vão chegando sobre o nosso Mestre Jesus. Vamos lá. Ele se acha maduro bastante para encará-la, tanto pior para os que não ousem abrir os olhos, Chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. Além disso, essas citações provarão que se Sócrates e Platão
pressentiram a ideia cristã, em seus escritos também se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo. E isso é muito importante falar, porque Sócrates, na época dele, já falou muita coisa que hoje o Espiritismo tem fé, acredita e divulga, né? E divulga. Eu tenho, inclusive, aqui um livro que fala sobre isso, né? Espiritismo e o Sócrates. Porque ele praticamente aí acreditava na alma encarnada. E a gente vai entrar nisso já. Já até circulei aqui, ó, até sublinhei aqui, né? Para vocês verem o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Primeiro item aqui desse resumo. O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnando e recordando o seu passado. É mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Isso aqui, ó, tá? Essa letra em itálico aqui, essa palavra, essa frase em itálica aqui, ó, ela é frase do Sócrates, tá? Retornando ao passado, a alma encarnada, é tudo dele. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. Então, como ele diz aqui, não se pode enunciar mais claramente a distinção e independência entre o princípio inteligente. Ou seja, andam juntos o princípio inteligente e o material. Tá? Além disso, a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo, o mundo espiritual, a que aspira da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar, e da sua volta a esse mundo após a morte. É finalmente o germe da doutrina dos anjos decaídos. Item 2. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem como se estivesse ébria, bêbada, né? Porque se prende a coisas que estão por sua natureza sujeitas a mudanças. Olha só que vamos chegar lá, vamos conversar sobre isso. Ao passo que quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno e imortal. E sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada, por tanto tempo quanto possa. Cessam então os transviamentos, pois que está unida ao que é imutável. E a esse estado da alma é o que se chama sabedoria. Pessoal, aqui existe uma descrição clara do materialismo, do que causa o materialismo e do que causa a espiritualidade, o espiritualismo, né? Então, a partir do momento que você começa a se espiritualizar, você começa a se apegar a coisas muito mais nobres do que a própria coisa material. Então, olha só, a alma se transvia e se perturba quando serve do corpo apenas, né, para considerar qualquer objeto. Tem vertigem, tontura, como se estivesse bêbada, ébria, ok? Porque se prende a coisas que estão por sua natureza sujeita a mudanças. Ou seja, tudo que é material está mudando também, né? Só que é uma mudança que a gente tem limite dentro disso. Não é nosso, é uma mudança de Deus. Ao passo que contempla a sua própria essência, você começa a fazer a sua introspecção espiritual, começa a olhar para dentro do seu espírito, dirige para o que é puro, eterno e imortal. Então ele olha para uma coisa que é muito mais importante e muito, vamos dizer assim, a sua essência, né? E sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada. Então a partir do momento que você olha para dentro do seu espírito e percebe que ele pode ser puro, eterno e imortal, você permanece nele ligado. Então você chegar à pureza, né, a eterna,
olhando para o eterno e a imortalidade, você vai permanecer ligado sem modificação, ou seja, você chegou no ápice, você não quer mais a materialidade, né? Cessam então os transviamentos, ou seja, você para de errar, para de ser imperfeito, você chegou ao ápice da perfeição, e isso é imutável, e ele chama isso de sabedoria, tá? Então, uma dos patamares, né, dos itens desse patamar é a sabedoria. É a sabedoria. É muito bom, o cara pensou isso daqui, chamar ele de cara, né? Sócrates era o cara. Então, assim, vamos chamar que ele, naquela época, pensar dessa maneira já era uma baita evolução, né? Era uma baita evolução. Assim ilude a si mesmo o homem que considera as coisas de modo terra a terra, do ponto de vista material. Então ilude aquele que enxerga tudo do ponto de vista material. Para as apreciar com justeza, ou seja, de maneira justa, tem de as ver do alto, de um ponto de vista espiritual. Eu ia falar de um ponto de vista diferente para comentar aqui, já está falando de um ponto de vista espiritual. Ou seja, além do que a gente pode enxergar, você tem que enxergar fora da matéria. Aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, tem de isolar do corpo a alma, para ver com os olhos do espírito, é o que ensina o Espiritismo. Capítulo 2, item 5. Então, assim, quando a gente está numa situação complexa na nossa vida, a gente tem que tentar se concentrar para sair da situação e agir como terceiro. Ou seja, de um ponto de vista diferente. Para esse mesmo raciocínio é para você enxergar a vida no material. Para que você, tendo um ponto de vista espiritual, as coisas fiquem mais fáceis. E você mais facilmente consegue atingir o grau evolutivo. Né? Então você passa a dar menos importância para as coisas materiais, porque você está vendo de um ponto de vista material, e de quando você está do alto, você consegue, né, ver uma amplitude, consegue ter uma visão geral da situação. E aí quando você olha para baixo e vê você fazendo aquilo ali, você fala, nossa, como errei feio. Porque daqui de cima eu estou enxergando uma coisa lá na frente. Né? Eu estou enxergando as coisas do espírito. Aquilo ali não era legal, não. Se eu tivesse feito desse jeito, eu teria chegado a tal lugar. Então o ponto de vista para raciocínio espiritual é você enxergar de um ângulo nobre, espiritualmente falando. Né? Vamos ler só mais esse pedacinho aqui, tá? Para a gente terminar. E ele fala, item 3, enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Pessoal, para os dias de hoje, corrupção nunca vai andar com a verdade. Né? Nunca vai andar com a verdade, a gente sabe. Né? Então, aquele que é corrupto, né, não tem a verdade. Para você enxergar a verdade, você precisa não só corromper, né, as pessoas à sua volta, mas o seu autossabotamento. Porque a partir do momento que a pessoa está sendo corrupta de uma maneira geral, pode ser dentro da sua família, um político, no seu trabalho, você está se sabotando. Né? Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Tá? Então, nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade que nos achamos de cuidar dele. Ademais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que, com ele, impossível se torna ser ajuizados nem por um instante. Então, é o nosso corpo, está falando o quê? Da materialidade, dos desejos, das coisas que o nosso corpo nos faz ter, que é um desafio para a nossa alma também. Então, a partir do momento que a gente dá atenção para nossos sentidos, mais para os nossos sentidos do que para os nossos sentimentos, a gente acaba sendo traído por nós mesmos, né? Pelo nosso corpo. E o nosso espírito acaba sendo enganado, mas por vontade nossa, falta de concentração, falta de olhar de um aspecto espiritual. Todavia, se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma enquanto a alma nos está ligada ao corpo, de duas uma. Ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Esse é o problema, né?
Se a gente conhece a verdade depois da morte, a gente corre o risco de sofrer para poder enxergar a verdade. Se a gente enxerga antes e de repente consegue mudar, a gente não sofre tanto, né? Sofre aqui e ganha a recompensa do outro lado. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então, listo é esperá-lo. Com homens igualmente libertos e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Essa é a razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer e a morte não se lhes afigura de modo nenhum temível. Então aquele que é filósofo, aquele que entende a vida, aquele que entende o espírito, não tem medo de morrer. Não tem medo de morrer. Mas para isso, filosofar, você precisa raciocinar. A filosofia, ela é raciocínio. É você buscar conhecimentos em muita coisa e formar o seu conhecimento, né? Então, o espiritismo, quando eu falo para as pessoas, ela não é apenas uma religião. Eu nem considero o espiritismo religião, a não ser pelas palavras de Cristo. Entendeu? Mas eu entendo muito mais o espiritismo como ciência e filosofia, né, que aborda o cristianismo de uma maneira bem clara, bem mais racional, e que coloca a filosofia e a ciência em cima ali do trabalho, da mastigação, da digestão de tudo aquilo que Jesus falou. É o processo, ajuda a processar o que Jesus falou, o que o nosso querido mestre nos trouxe. Então, eu acho que sem o cristianismo, sem as palavras de Jesus, o espiritismo não teria sentido, né? Um complementa o outro. Se você não tiver uma filosofia para você poder discutir o cristianismo e os efeitos e a ciência, também não fecharia esse triângulo, né? E da mesma forma, os efeitos apenas pela filosofia cristã, aí não seria espiritismo, seria outra religião. Então, se você não tem a ciência, você não teria, então, o espiritismo. Porque o que diferencia o espiritismo das outras religiões é essa ciência dos fenômenos espirituais. Então, um sem o outro aqui não existiria sentido. Então, por isso que eu acho que é vamos dizer assim, uma tríplice, né? Uma coisa que a gente pode... Uma pirâmide, que tem a sua base, tem, né, o triângulo, como se fosse um nexo causal, um sem o outro não existiria. Então é mais ou menos isso daí. O que dá nexo para o espiritismo é a junção desses três elementos: filosofia, ciência e religião. Faltando um delas, espiritismo não seria nada. Beleza, pessoal? Então a gente continua na próxima semana deste ponto aqui, ou no próximo vídeo, né? Eu não sei se você vai estar vendo na próxima semana ou no próximo vídeo, então chama de vídeo que é mais fácil. Beleza? E a gente volta a conversar sobre essa continuação aqui nessa outra oportunidade. Beleza, pessoal? Eu desejo para vocês muita paz, muita luz no coração e raciocinem, filosofem, né? Leiam bastante, pratiquem o bem, que vocês não têm nada a perder, tenho certeza disso. E vamos sempre louvar o nosso Senhor, nosso Criador, nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima.